Oi, queridos da YouTube, cá estamos mais uma vez e dessa vez iremos falar do estilo jornalístico. E você já sabe, para assistir às nossas aulinhas, você tem que pesquisar, tem que escrever blog da Mila MZ Playlist de jornalismo. Aí você encontra todas as nossas aulinhas todinhas prontinhas para você consumir, para você desfrutar do conhecimento. Portanto, para iniciarmos, inscreve-se no canal, deixe o seu gostei, o seu comentário e não esqueça de ativar o sininho que é para receber todas as notificações que forem passar por aqui. O nosso tema para hoje é estilo jornalístico. Então já sei, do jeito que vocês são curiosos, estão assim... Mas que é estilo jornalístico? Então, vocês irão aprender aqui sobre o estilo jornalístico. Eu estou aqui prontinha, já preparei até as minhas cábulas aqui para mostrar para vocês o que é isso. O estilo jornalístico é aquilo que os jornalistas usam na produção dos textos. Por exemplo, o estilo jornalístico tem a finalidade de identificar um texto jornalístico, ou seja, o estilo jornalístico é a identidade dos textos jornalísticos. Se você se depara com um texto jornalístico, claro que você vai encontrar lá a originalidade, a simplicidade, a precisão, a objetividade. Portanto, logo que uma pessoa se depara com esses textos, tipo, esse texto é tão claro, tão simples, tão original, tão informativo, tão objetivo, vai direto ao assunto. Então a pessoa já sabe que esse texto aqui é jornalístico, portanto é um estilo jornalístico, é um estilo que o jornalista escolheu para a elaboração dos seus textos, assim como o poeta escolhe lá o seu estilo, que vai deixar as pessoas meio que assim pensar o que. Mas bom, resta então dizer que o estilo jornalístico ele é objetivo e ele obedece a alguns princípios. A simplicidade, a originalidade, a clareza, a concisão, a precisão e a eficácia. A simplicidade é um princípio que diz ao jornalismo: olha, os seus textos devem ser escritos de forma simples. E olha que simplicidade significa profissionalismo. Você deve ter em conta que você é um jornalista, trabalha num meio de comunicação social, então o seu trabalho está destinado ao receptor. E quem é o receptor? O receptor é o ministro, é o presidente, é um engenheiro civil, mecânico, não importa. Mas também o seu receptor é aquela senhora que vende lá na esquina. É aquele mano que nunca estudou, que nunca teve a oportunidade de ir à escola. É o carpinteiro. Então, o jornalista informa a todas as pessoas, não importa o nível social. Portanto, os seus textos devem ser simples, porque se escrever de uma forma muito complexa, apenas o engenheiro, o ministro, o presidente, apenas as pessoas que têm um nível de escolaridade maior irão entender a mensagem. E a Dona Maria, que nunca foi à escola, não vai perceber nada. Portanto, é crucial que o jornalista deve escrever de forma simples para alcançar diferentes públicos, para alcançar o miúdo que nunca foi à escola, para alcançar a senhora que nunca foi à escola, para alcançar o carpinteiro, até para alcançar o próprio presidente, porque se ele vê um texto tão simples, ele não vai ter que fazer uma ginástica para entender aquilo. Então, os textos devem ser escritos de forma simples. É um princípio que deve ser obedecido. E o segundo princípio é a originalidade, que significa tornar simples aquilo que é complexo, mas sem prejudicar a originalidade do assunto. Ou seja, o jornalista deve escrever textos simples, textos originais. Mas, ao escrever todos esses textos simples, ele não deve prejudicar aquilo que é a originalidade do assunto. Eu vou dar um exemplo claro, que também eu vi. Então, o jornalista vai entrevistar um médico sobre a Covid-19, né, que está a bater. Então, o médico vai dizer a ele que nas últimas 24 horas tivemos quantos óbitos? Tivemos tantos óbitos, vamos lá, 10 óbitos. Então, o jornalista sabe que esse português é um pouco chique, é um pouco complexo, que o carpinteiro pode não entender.
que a dona Ana, que não estudou, pode não entender. Então, ele tornaria essa mensagem simples de que tivemos 10 óbitos nas últimas 24 horas assim. Morreram 10 pessoas nas últimas 24 horas. Tão simples quanto isso. Portanto, disse que não podemos prejudicar a originalidade, porque o jornalista estaria a prejudicar a originalidade se tivesse dito assim: o médico disse óbitos, mas tem pessoas que não entendem essa maneira de falar ou esse português. Portanto, eu vou dizer assim: tivemos 10 feridos. Uma pessoa ferida e uma pessoa morta são coisas completamente diferentes. Então, o jornalista deve tornar simples o texto, mas não prejudicar a originalidade. Se são óbitos e o jornalista quer tornar o texto simples, que diga mortos, certo? Princípio, né? Terceiro, clareza. O jornalista deve ter o autodomínio do assunto e fazer uma preparação para transmitir as informações com clareza. Quero acreditar que, antes do início do julgamento, os jornalistas procuraram saber o que significa réu, o que significa declarante, essas coisas. Então, eles se prepararam para poder trazer uma informação. Eu sei que eles primeiro falaram de todos esses significados, de todas essas expressões que para nós parecem ser chatas, mas é o que usam lá nos direitos, lá nas leis e normas. Portanto, eu não conheço muito bem todas essas terminologias, né? Mas quero acreditar que quando chegar a vez eu vou me preparar para isso. Portanto, ele deve transmitir a informação com clareza. Se não está capacitado para falar de um determinado assunto, ele deve se preparar melhor para informar melhor ao receptor. O quarto princípio, que é a precisão. O jornalista deve ser preciso, questionar-se sobre os sentidos da palavra, procurar saber qual é o sentido dessa palavra. Então, ele está aí a entrevistar um médico e o médico fala de óbitos. Então, o jornalista deve procurar saber: tudo bem, senhor médico, não tenha vergonha. Pergunta a ele: o que significa óbitos? Tá certo? Para informar melhor. Concisão. Escrever de forma concisa, e isso facilita, né? A economizar espaço e tempo, o que ajuda o leitor a encontrar a informação logo. E ele não precisa ler muita coisa. Então, escrever de forma concisa ajuda o leitor a encontrar a informação que precisa logo. E temos um princípio que eu não anunciei: vivacidade. É isso. Todo texto jornalista deve ser agradável, deve ser saboroso. Portanto, o jornalista também deve ter em conta esse princípio da vivacidade. E por último, temos o princípio da eficácia. Ser eficaz, comunicar e comunicar bem. Ou seja, é tudo. Tipo, em realização final, ele deve comunicar, mas comunicar bem. O princípio da eficácia tem a finalidade de cumprir com o propósito de jornalismo. Portanto, informar e informar bem. Muito obrigada pela atenção dispensada. Nos vemos no próximo vídeo. E você já sabe, blog da Mila MZ, playlist de jornalismo, para ter acesso a todas as aulinhas de jornalismo. E temos uma playlist nova, Jogo Político, onde temos as informações da política, informações que envolvem figuras políticas. E temos também blog da Mila MZ, babados da Mila, que temos aí nossa informação extra, nossa informação de fofoca, polêmica, o que é entre 10 pessoas. E temos também a playlist de motivação, já sabe também, blog da Mila MZ, playlist de motivação, e você encontra aquela mensagem motivacional, aquela mensagem agradável, a mensagem de paz, mensagem boa. Então, nos vemos lá.